O demônio é qualificado no Novo Testamento como um embusteiro, como um falsário. Sua única intenção é colocar-se no lugar de Cristo, é destronar Cristo de nossa vida, é colocar-se como aquele que é o sentido da nossa vida. Ele mesmo disse descaradamente a nosso Senhor: tudo isto será teu, se prostrado me adorares. Tudo o que ele faz na nossa vida, seus enganos, seus engodos, seus embustes, suas ardilosas tramas, suas arapucas, suas armadilhas, tem esta finalidade: deslocar o Senhor do centro da nossa vida e colocar-se Ele como o sentido da nossa existência. Digo-vos isto porque, inclusive, na administração dos dons, das virtudes, das qualidades, dos talentos que Deus nos concede, se Ele não consegue tirá-los, mas consegue pelo menos semear a cisanha no meio desse trigo que são os dons, os carismas, os talentos que Deus nos dá. Isso quer dizer que todo cuidado é pouco na administração das virtudes que nós recebemos do Senhor, porque elas podem caminhar, conviver com determinadas fraquezas. E isso pode acabar estragando, prejudicando esses talentos tão bonitos. Dou-vos um exemplo. Uma pessoa talentosa no dom da palavra, se o demônio não consegue tirar esse dom, consegue pelo menos estragá-lo, incutindo nesse coração a vaidade. E não existe nada mais horroroso que uma pessoa que fala bem, prega bem, mas tem um rei na barriga. É orgulhoso, arrogante, prepotente, pedante. A virtude de falar bem é dom de Deus, mas a vaidade é obra do diabo. E assim, esse dom tão bonito acaba sendo estragado pela arrogância dessa pessoa que recebeu um dom tão bonito. Mas vamos entrar nas leituras, porque elas mostram precisamente que veracidade no Evangelho pode conviver com hipocrisia. Veracidade é um dom de Deus, hipocrisia é obra do diabo. E até na primeira leitura de hoje, vocês perceberam um homem reto que desconfia sem um motivo grave. Tobias é muito elogiado por Deus. Na primeira leitura de ontem, quem lembra? Ele foi capaz de deixar uma refeição para sepultar um morto. E a leitura de hoje é a continuação da de ontem, no dia de Pentecostes. Pois bem, a sua esposa Ana recebe um presente e ele, reto, íntegro, como diz o salmo que nós acabamos de ouvir, homem que respeita o Senhor, homem que ama com carinho sua lei, homem que reparte com os pobres seus bens, homem em quem permanece para sempre o bem que fez, um homem cheio de predicados morais, mas com um defeito. E um defeito que mereceu a censura justa de sua esposa. Se nós percebermos bem, ele errou, e a esposa, ao questioná-lo, foi instrumento de Deus para diverti-lo.
O contexto nós já sabemos. Ele acaba ficando cego porque excrementos de pardais caíram nos seus olhos, provocaram manchas brancas. Médicos foram procurados para tratá-lo. Quanto mais remédio aplicavam nele, mais os olhos ficavam obscurecidos, até que ele ficou completamente cego. 4 anos ele esteve privado da vista. Todos se afligiram por sua causa. Alguém cuidou dele durante 2 anos, até que foi embora. Ana, sua mulher, provavelmente para manter a casa, dedicou-se a trabalhos femininos, tecendo lã. Entregava o produto aos patrões e estes pagavam salário para ela. Até que um dia ela preparou uma peça de tecido, mandou-a aos patrões, eles pagaram todo o salário dela e ainda lhe deram um cabrito para a mesa. Quando ela entrou em casa, o cabrito começou a balar, a dançar, a estrupiar-se. Chamou sua mulher e perguntou: de onde vem este cabrito? Não terá sido roubado? Devolve-o a seus donos, pois não temos o direito de comer coisa alguma roubada. Aqui, nós temos uma virtude e um defeito. Onde está a virtude? De onde vem este cabrito? Aquele zelo dos nossos pais, que nos ensinam desde cedo que nós não podemos pegar as coisas dos outros. Ou, você não tem dinheiro, como é que você conseguiu isso? Isso é quase instintivo de uma mãe decente e de um pai decente, não é verdade? Nós ensinamos aos nossos filhos que só podemos comprar aquilo que adquirimos com dinheiro honesto, e aquilo que os nossos filhos aparecem, com que nossos filhos aparecem, nós ficamos logo desconfiados. Onde é que você conseguiu isso? Porém, o erro está: não terá sido roubado. Ele já está insinuando que ela roubou. Perguntar não ofende. Epa, alto lá, cuidado. Determinadas palavras ofendem. Determinadas perguntas ofendem. Há determinadas coisas que não se perguntam. Você podia reformular isto e dizer simplesmente: de onde vem este cabrito? Como é que você conseguiu? Mas já foi logo dizendo: não terá sido roubado, devolve-o a seus donos. Ou seja, ele já emitiu um juízo a respeito da esposa e já foi pré-julgando. Homem virtuoso com esse péssimo defeito de afirmar coisas sem ter certeza. Vejam, uma pessoa virtuosa, obra de Deus, com esse defeito de, desculpe a expressão, maldar, pré-julgar, sem nem antes ter ouvido a esposa. Compreenderam? Então, cuidado. Ela respondeu-me. Vejam que educação. Ela não brigou com ele. Ela não ficou furiosa com ele. Você está me chamando de ladrão? Não, 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 não. Ela disse educadamente: é um presente que me foi dado além do salário. Ela disse a verdade. E vejam a reação dele: mas não acreditei nela. E insisti que o devolvesse aos patrões, ficando bastante contrariado por causa disso. Errou de novo. Nós não podemos afirmar uma coisa sem provas. A presunção da inocência, além de ser um direito constitucional, é um princípio cristão. Enquanto eu não tenho provas contrárias, eu tenho que acreditar na minha esposa. Mas afinal de contas, o que é isso? Chega alguém e diz para você: olha, eu tenho uma coisa para te dizer, tua esposa está te traindo. Eu vou lá, pego o revólver e mato minha esposa, mas sem nem ouvi-la. Que isso? Há determinadas pessoas que têm esse péssimo costume: olha, a rua está dizendo, a rua está cheia, todo mundo comenta. Isso é tática do demônio para lhe perturbar. Passe isso a limpo. Sobretudo com as fuxiqueiras de carteirinha. Sobretudo com os encrenqueiros, os fofoqueiros, que adoram espalhar coisas. Ah, se nós nos dispuséssemos a dizer: você tem coragem de dizer isso na frente do meu esposo, que ele está me traindo? Ah, não, não me meta nisso. Cale a boca, seu embusteiro, seu enrolão, ou então sua interesseira. Se você não tem coragem de passar isso a limpo na frente dele, de dizer na frente dele, para que ele se defenda. Se você não tem provas,
cale-se. E quer saber de uma coisa a partir de hoje? Pouca conversa comigo. Agora, acreditar sem nem antes ouvir a pessoa. E a pessoa fala e você não tem provas e você desconfia dela. Mesmo assim, não acreditei nela. Vejam, muitas virtudes em Tobias, mas o diabo conseguiu, talvez, estragar esta relação. E ela replicou: instrumento de Deus, onde estão tuas esmolas? Onde estão tuas obras de justiça? Vê-se bem em ti o que elas são. Ela falou pela boca de Deus. Deus falou pela boca da esposa. Porque às vezes nós precisamos ouvir certas verdades. Porque às vezes precisamos de uma chacoalhada para que acordemos e para que tomemos muito cuidado com aquilo que nós afirmamos. Quem diz que perguntar não ofende, leia o texto que nós acabamos de ouvir. Sim, o coração do justo é firme e confiante no Senhor, mas o justo tome cuidado. Porque o inimigo pode semear, sob o pretexto de zelo, de sentido de justiça, esse extrapolar, essa arrogância perigosa. Não, eu sou muito reto. Certo, mas às vezes é arrogante. Não, eu sou muito verdadeira. Já ouviram esse tribufu falando? Eu sou muito verdadeira. Cuidado, porque essa pessoa deve ter uma língua ferina do cão. Ela às vezes diz coisas bonitas, verdadeiras, mas às vezes ela extrapola, fere. E precisa ouvir umas boas, talvez do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. É preciso dizer certas verdades a certas pessoas. No evangelho de hoje, nós temos uma hipocrisia que veicula veracidade. As autoridades mandam fariseus e partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Eles já são enviados com este propósito. São hipócritas porque o texto diz: Jesus percebeu a hipocrisia deles. Só que na hipocrisia eles não dizem uma mentira, dizem uma verdade. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, não dás preferência a ninguém. Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Hipócritas, na linguagem portuguesa, cínicos, caras lisas, mas dizem uma verdade. Pelo menos materialmente, tudo o que eles disseram é verdade. Jesus percebe a intenção deles. É lícito ou não, dize-nos, pagar o imposto a César? A pergunta é ardilosa. Se Jesus dissesse que não era lícito, se complicaria, porque eles acusariam Jesus de desobediência ao império. E ele seria denunciado. Se Jesus dissesse é lícito, seria acusado de colaboracionista. Está do lado dos romanos, está contra os judeus. Jesus nem respondeu que era lícito, nem respondeu que era ilícito. Pediu uma moeda para vê-la, levaram a moeda ao Senhor. De quem é essa figura e a inscrição que estão nessa moeda? É de César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma resposta que não é resposta de quem está em cima do muro, mas é fruto daquilo que os antigos chamam de solércia, de sagacidade. Jesus devolve literalmente na mesma moeda para eles, deixando-os abismados. Imposto é competência de César. Se César estipula, diz Romanos capítulo 13, nós devemos pagar os impostos, mas devemos dar a Deus o que é de Deus. O cristão que está no mundo está sujeito a essa dupla subordinação. Enquanto cidadão, deve obediência às leis dos homens, mas enquanto cristão e criatura, deve obediência a Deus. Vejam, na primeira leitura, retidão com pré-julgamento. No evangelho de hoje, hipocrisia com veracidade. Peçamos ao Senhor que as virtudes que Ele nos concede sejam sempre puras,
e que o veneno da maldade, da perversidade, que as fustigações de Satanás, sob o pretexto de virtude, não venham a se tornar em nós péssimos vícios, horrendos defeitos, estragando assim os dons tão bonitos que Deus nos concedeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.